Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós já sabíamos que a eleição de Donald Trump seria uma péssima notícia para a política internacional e para a estabilidade global e que seria uma péssima notícia para a Palestina e para o povo palestiniano. E ontem Donald Trump foi muito claro, disse que os Estados Unidos queriam tomar conta da faixa de Gaza, que a faixa de Gaza é uma zona de demolição, que os palestinianos têm de sair do território, que na verdade é a sua casa, e explicou qual é que era o seu plano para a faixa de Gaza, que era construir uma riviera do Médio Oriente. E isto não é o Presidente dos Estados Unidos a brincar aos agentes imobiliários, isto é uma violação clara do direito internacional, uma violação clara dos direitos humanos. E o Sr. Primeiro-Ministro já aqui foi questionado e disse que condena qualquer declarações que sugiram limpeza étnica. Mas o que eu lhe quero perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é se condena as declarações que ontem Donald Trump deu e se Portugal se vai hoje, aqui e agora, juntar-se a tantos países como a Alemanha, Reino Unido, Arábia Saudita, Espanha, China, Brasil, Indonésia, Austrália, que já condenaram estas declarações de Donald Trump. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro e Portugal condenam as declarações que ontem Donald Trump fez sobre a faixa de Gaza? Muito obrigada. Para responder tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, eu já respondi à questão, mas eu posso repetir. Nós estaremos sempre do lado do direito internacional, do direito humanitário, da preservação de um caminho que possa desembocar na constituição de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, a poderem viver e conviver em paz. Todas as declarações que desrespeitem estes princípios, nomeadamente aquelas que possam antecipar qualquer tipo de limpeza étnica ou atitude semelhante, têm a nossa condenação. Não sei qual é a sua insistência, quer que eu diga especificamente uma determinada coisa, Senhora Deputada, pois, mas eu já disse aquilo que queria dizer. Tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes. Sr. Primeiro-Ministro, lamento, mas ficou claro que não condena inequivocamente as declarações de Donald Trump. O LIVRE vai apresentar um projeto de condenação para que a Assembleia da República possa fazer aquilo que o Governo não quer fazer. É que nós temos aqui uma responsabilidade coletiva, Sr. Primeiro-Ministro. Nós temos uma responsabilidade coletiva em proteger os direitos humanos, o direito internacional, até para a nossa própria proteção. Imagine que um dia Donald Trump decide que quer anexar os Açores, que quer fazer uma riviera no meio do Atlântico. Então, quem é que nos vai proteger? Quem é que vai levantar a voz para proteger Portugal quando Portugal não protege os outros territórios? E, portanto, isto parece muito claro. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem a obrigação de ser muito vocal em relação a tudo o que está a acontecer por parte do Governo dos Estados Unidos e esta é a altura, e quero-lhe perguntar, porque o Governo, na verdade, não tem querido discutir o reconhecimento da Palestina, do Estado da Palestina. Somos dos poucos países que não reconhecem o Estado da Palestina. É uma enorme incoerência. Quando defendemos, e o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer que defendemos a solução dos dois Estados, e o Governo diz-nos que ainda não é o tempo, que ainda é cedo para reconhecer o Estado da Palestina. Eu pergunto-lhe, é cedo? É que daqui a pouco vai ser tarde demais, não haverá Estado para reconhecer. E, portanto, face às declarações de Donald Trump de ontem, pergunto-lhe, dado que as circunstâncias mudaram, se não é tempo, sim, de Portugal reconhecer o Estado da Palestina. Para responder tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Insisto na pergunta. Deixe-me dizer-lhe que eu não quero ser mal interpretado, mas há coisas que o melhor é nem sequer falar delas. E a alusão que fez a qualquer violação da integralidade e soberania do território português só pode, enfim, ser uma má ideia. Até falar disso, sinceramente. E aquilo que eu lhe digo, Senhora Deputada, é que no que diz respeito às nossas responsabilidades no contexto internacional e à preservação das nossas relações nesse contexto, das organizações internacionais, da nossa responsabilidade internacional e também no contexto das relações bilaterais, a escolha do Governo será sempre a de sensibilização
de diálogo, de concertação com os nossos aliados, e os Estados Unidos são inequivocamente nossos aliados. Senhora deputada, não vai contar com o Governo de Portugal para inquinar a nossa política externa com alguma dúvida que possa ser suscitada por qualquer declaração que extravase o nosso objetivo e a nossa responsabilidade de, no contexto internacional, estarmos na linha da frente do direito internacional, do direito humanitário e também de estarmos a salvaguardar o interesse de Portugal. Por isso, Portugal é hoje um país muito apreciado nas instâncias internacionais, muitas vezes pela sua capacidade diplomática de aproximar posições, de fazer pontes entre aqueles que estão em litígio ou em conflito. E eu orgulho-me de pertencer a um governo e de o chefiar que mantém uma história de política externa e de diplomacia que vem de todos os governos que me antecederam e que é importante e tem permitido que Portugal possa ter responsabilidades acrescidas, seja na União Europeia, seja na Organização das Nações Unidas. É assim que continuaremos, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes. Sr. Primeiro-Ministro, de facto é preciso ter cuidado com o que se diz e com o que se diz publicamente, e é exatamente por isso que Portugal deve condenar o que o Presidente dos Estados Unidos disse publicamente. Isso parece-me muito claro. E fala de políticas de alianças, e eu quero lembrar, já vários Estados aliados de Portugal condenaram as declarações de Donald Trump. E, portanto, parece-me que é uma irresponsabilidade que Portugal não o faça, em nome exatamente do direito internacional, da defesa dos direitos humanos e até da diplomacia. Mas eu queria também falar de outros assuntos, Sr. Primeiro-Ministro. Queria falar sobre o problema estrutural que nós temos de violência doméstica em Portugal. Este ano já morreram 5 mulheres às mãos da violência doméstica, foram assassinadas 5 mulheres nestas primeiras 5 semanas do ano. Estes são números que nos envergonham enquanto país e que nós já todos os anos falamos do problema da violência doméstica e sendo um problema estrutural, nós temos de o resolver de forma estrutural. A violência doméstica é o crime que mais mata, a grande insegurança do país, na verdade, está dentro de muitas casas do nosso país e, por isso, não pode ser minimizado. E, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de referir as declarações que o Sr. Primeiro-Ministro deu no dia 25 de novembro, que foram extremamente infelizes quando se mostrou convicto que o aumento de casos se deve haver maior número de denúncias. Porque, na verdade, nós o que precisamos é de mudar a narrativa em relação à violência doméstica e é, sobretudo, preciso agir. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe perguntar onde é que estão as ações concretas, como a revisão da ficha de avaliação do risco prometida pela Sra. Ministra da Juventude e Modernização, onde é que estão as ações concretas para resolver os erros frequentes e transversais que os relatórios da equipa da análise retrospectiva da homicídios e violência doméstica identifica, porque o país não aceita mais notícias de mulheres que morrem às mãos da violência doméstica e que já apresentaram queixa e que já foram vítimas de violência doméstica e já foram identificadas como vítima. É preciso apoiar as vítimas, garantir que não há vítimas que já depois de terem apresentado queixa e apoiar verdadeiramente as vítimas e erradicar a violência doméstica, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Dá-me o ensejo até de responder ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também, mas é para responder assim. Mas ele também colocou a questão. Deixe-me dizer-lhe que eu estou sempre, naturalmente, sujeito ao crivo e ao escrutínio daquilo que digo, mas no caso das declarações que refere, elas são tudo, mas tudo, menos falta de empatia. Aliás, devo dizer que esse argumento recorrente não tem um mínimo de cobertura. Eu posso ter muitos defeitos, mas se a característica que tenho é que sou de facto uma pessoa empática e sei me colocar na situação daqueles que sofrem. Quando eu disse, é verdade, modéstia à parte, não tem problema nenhum, Sra. Deputada, nós também não temos que ter problemas em apreciarmos a nós próprios, se é isso que se está a referir. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, quando eu disse que alguns dos casos que são hoje conhecidos e, portanto, o aumento quantitativo dos casos registados correspondem a muitos outros que durante anos aconteciam, mas não eram conhecidos, foi em respeito a todas aquelas vítimas, mulheres, crianças muitas vezes, que durante anos, durante décadas,
fruto das circunstâncias, viviam um drama, um crime que eu reputo como um crime de terror, sem que ele fosse sequer conhecido, sem que ele fosse atacado, sem que houvesse políticas públicas para o tentar evitar e para acompanhar as vítimas. E nós estamos a fazê-lo. A ficha de avaliação, já disse no outro debate, não foi agora, está já em execução, está em testes com as forças e serviços de segurança. Há mais centros de atendimento, de acolhimento, há políticas de valorização das vítimas no sentido de lhes proporcionar condições de superação desse drama absolutamente idiota.